Um questionamento ao pensamento filosófico ateísta. A ideia de que tudo veio do acaso, a vida e tudo que existe veio a existir sem planejamento? Do nada o universo decidiu-se por vontade própria se criar algo ao invés do nada, a vida do ser humano com sua consciência, racionalidade, personalidade e individualidade, os animais, a fauna e a flora, tudo obra do acaso? Os recursos naturais e o suporte à vida. Os elementos que dão suporte à vida, como a água essencial para a vida dos seres vivos, vegetação, animais de todo tipo, seres humanos, todos necessitam dessa fonte, a água, para viver, as sementes que dão frutos em sua variedade, com vitaminas relevantes para o bom funcionamento do organismo e da vida, vitaminas, minerais, fibras, carboidratos, proteínas, tudo para as demais funções do corpo, como pele, cabelo, unhas, dentes, coração, ossos, etc. Todas as coisas criadas por Deus, todos os elementos existentes para dar suporte, sem falar no Sol, Lua, estrelas, etc. Para que haja condição de vida na Terra. O planejamento da vida. A vida sem planejamento quis do nada existir? Tempo e espaço veio a existir por acaso, a matéria inorgânica gerar a orgânica? A vida das pessoas só faz sentido aqui enquanto vivemos, nascemos, vivemos, aprendemos, sofremos, nos alegramos, amamos e depois morremos e não somos nada? Bom, nessa parte parcialmente tudo bem. Depois da morte realmente o espírito, fôlego de vida, volta a Deus e o corpo ao pó da terra de onde veio originalmente. Ficamos em um estado consciente até a ressurreição em Cristo, porém haverá um juízo, como disse Jesus. Mas dentro do pensamento ateísta vive, morre e depois acabou-se para sempre. Sem falar que o acaso fez com que os seres evoluírem e fez o ser humano se tornar mais evoluído casualmente, o animal evoluído que se diferenciou-se dos demais até dos parentes próximos, os primatas. Somos dotados de inteligência e racionalidade e temos personalidade, somos a coroa da criação, como é dito nas Escrituras. Como ignora esse fato? A racionalidade do ser humano perante os demais seres vivos. Razão e inteligência. Por que é que somos capazes de pensamentos racionais? Se a nossa mente é o produto de acidentes aleatórios e não de uma inteligência racional, Deus, por que é que as assim chamadas capacidades racionais são capazes de determinar o que é verdade? Se a nossa mente nada mais é que um produto da evolução irracional, então não existem motivos para se aceitar a precisão dos nossos processos mentais. Portanto, a visão ateísta do conhecimento é autorrefutante. Porque ficamos bem mais desenvolvidos e nossos amigos ficaram para trás. Não falo na condição de força bruta das feras selvagens, mas falo do fato de o homem governa tudo. Somos N só que administramos empresas, dirigimos Corroe, criamos novas tecnologias, escrevemos livros, nos capacitamos e somos totalmente racionais. Criado por Deus, destaca-se o homem como a coroa da criação, 1 Cor 11.7, pois tem, como missão, governar tudo quanto o Senhor fizera, Gênesis 1.28. Mas, devido à sua queda deliberada no Éden, transgredindo a vontade divina, 1 Tm 2.14, a criação ficou submissa à vaidade, Rm 8.20-22. Como ignora tais fatos e que o universo foi criado e planejado por Deus, que somos a coroa da criação, os absolutos morais. Criado por Deus, destaca-se o homem como a coroa da criação, 1 Cor 11.7, pois tem, como missão, governar tudo quanto o Senhor fizera, Gênesis 1.28. Mas, devido à sua queda deliberada no Éden, transgredindo a vontade divina, 1 Tm 2.14, a criação ficou submissa à vaidade, Rm 8.20-22. O pensamento ateísta após ateísmo. Alguns parte do pressuposto Deus existe, então vamos raciocinar que se Deus existe, por que existe o sofrimento? Por que existe a morte? Por que ele não aparece? Por que há tantas religiões e tantos deuses? Dentre outras, aí chega na conclusão: Deus não existe, sou ateus. Se fecham a partir daí para novos questionamentos. Depois que falamos sou ateu, há vários questionamentos a se fazer e não apenas dizer sou ateu, pois fica 3 pontinhos, e depois, sou ateu. Agora, partindo do pressuposto Deus não existe, vamos raciocinar e Deus não existe, então como tudo existe? Tempo e espaço, matéria e energia? Como será o universo sem a criação, tudo acaso? Viemos do nada para o nada, sem propósito nenhum?
Como nos somos diferenciados dos demais animais? A moral que está em nosso coração, de onde vem da cultura? Qual o sentido de tudo existir e depois se ir? Dentre outras, a partir daí há problemas. Ateus também têm que questionar tais coisas, e não apenas dizer não existe porque eu quero que não exista. Viemos sim do nada para o nada. Vivemos e morremos e depois acabou-se tudo. A vida veio de repente num processo de bilhões de anos e agora temos isso. Vamos continuar a questionar então. Tudo menos Deus. Este é o problema dos ateus, eles consideram apenas Deus em si, e não Deus em relação com aquilo que está em oposição a ele. Alguém que só viveu no deserto e nunca viu o gelo na vida poderia considerar uma alegação extraordinária demais se alguém lhe dissesse que existem enormes espaços geográficos totalmente cobertos de gelo, mas, se alguém lhe mostrasse uma evidência, fotos, vídeos, testemunhas oculares, etc., a crença em um Polo Sul, apesar de lhe parecer extraordinária demais, lhe seria mais provável em relação à sua negação, onde se veria forçado a negar todas as fotos, vídeos, testemunhos, etc. Da mesma forma, a crença em Deus pode parecer extraordinária, mas é menos extraordinária do que seria imaginar que tudo o que vemos veio do nada, que a nossa consciência simplesmente surgiu, sabe-se lá como, da matéria inorgânica, ou na possibilidade matemática de todas as profecias bíblicas terem se cumprido por puro acaso. Deus se torna mais simples em relação à hipótese oponente, e é isso que importa. No fim das contas, os dois, cristão e ateu, têm fé em algo, mas o cristão tem uma fé racional, enquanto o ateu tem uma fé irracional no acaso, que chega a ser quase uma birra para aceitar qualquer coisa que não implique na existência de Deus, ou, como disse Robertson, o ATMD, a tudo menos Deus. Você pode perceber isso sempre que assiste a um programa de televisão em que algum neo-ateu é entrevistado. Quando alguém pergunta, o que existia antes do universo existir, o ateu logo responde, não sei. Mas, na verdade, esse não sei é uma resposta falsa, pois o que ele realmente crê é que não sei, mas com certeza não foi Deus. Eles fingem ser somente ignorantes, quando na verdade são tendenciosos também, e eles se fecham a qualquer possibilidade de Deus estar envolvido. São os pressupostos deles, de que Deus não existe, que os fazem responder não sei a esta pergunta e ainda assim dizer com tanta convicção que não foi Deus, de outra forma não seriam ateus, que significa não Deus. Fiquem todos na paz e reflitam sobre este argumento deste vídeo. Que Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.